Hello, hello, meu povo! Hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu faço a organização dos meus estudos. Pra quem não sabe, eu faço faculdade de marketing, minha faculdade é EAD. Eu faço também curso de inglês na Wizard, só que no ano passado eles acabaram com a escola presencial aqui na minha cidade, então começou a ser EAD também. Então agora tanto a faculdade quanto o inglês eu faço online e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra poder organizar a minha rotina de estudos e conseguir dar conta dos dois, além dos projetos da faculdade, que é o que ocupa mais tempo em todos os semestres. Uma das coisas que eu fiz, na verdade, eu já fiz isso, acho que foi no segundo semestre da faculdade, porque no primeiro eu ainda não tinha comprado, foi arrumar um planner. Eu comprei esse aqui do Chuck. Mas, por mais que eu tenha comprado ele no segundo semestre, eu só comecei a usar ele agora no terceiro semestre. Porque, por conta do meu déficit de atenção, nem todas as formas que as pessoas normalmente conseguem como que eu posso dizer? Se organizar. Eu consigo, entendeu? Então, muitas coisas que funcionam para uma pessoa não funcionam para mim. Então, eu mesma tenho que encontrar um método para mim me organizar. Eu mesma tive que encontrar um método para mim estudar que funcionasse para mim com a dificuldade que eu sei que eu tenho. E aí, o que que eu faço? Por exemplo, aqui, como eu tô anotando agora do terceiro semestre, que no caso é o primeiro semestre de 2026, eu coloquei que é o 1 2026, que é pra mostrar que é do primeiro semestre, e aqui eu coloquei 2 de 2026 pra mostrar que é o segundo semestre. E aí, como que eu faço? Aqui, como vocês podem ver, vem o mês e o espaço. Então, o que que eu faço? Eu coloco, por exemplo, aqui em cima, nessa partezinha, eu coloquei os aniversários das pessoas, porque eu sempre esqueço. Então, eu deixei anotado aqui no planner, que eu tô sempre olhando, pra mim poder lembrar qual dia que é o aniversário de alguém, o mês e tal. Aí, aqui em cima é só os aniversários. E aí, eu fiz esse risquinho e pra baixo já são coisas da faculdade ou coisas do meu dia a dia. Por exemplo, em fevereiro eu não tive prova nenhuma pra fazer. Mas agora em março, né, no mês que vem, eu já vou ter uma prova. Então aqui tá anotado. Do dia 13 ao 16, prova A1 de técnica de processamento estratégico, que é a matéria que eu tô estudando agora em fevereiro. Então, mês que vem, eu vou fazer a prova A1 da matéria de fevereiro. E aí, em abril, por exemplo, do dia 13 ao dia 10, prova 1 de marketing de serviço, que aí, no caso, é a matéria que eu estudei em março. Então, em abril, eu vou fazer a prova da matéria de março, e assim sucessivamente. Então, isso daqui me ajudou muito para poder me organizar com provas e trabalhos. Eu, inclusive, tenho que anotar a questão do projeto de extensão e do projeto integrador. Só que a faculdade ainda não passou exatamente a data de entrega. Quando você entra lá na matéria não, no projeto, não tem. Então, eu tenho que esperar eles liberar para eu poder anotar aqui. Mas isso me ajuda muito a me organizar, saber qual que vai ser a prova que vai ter primeiro, para que eu possa estudar mais para aquela matéria. Outra coisa, para os projetos. Aqui tem do projeto de extensão e aqui do projeto integrador. Eu preferi colocar assim em folha separada para não fazer confusão. Porque por mais que tenha espaço aqui embaixo, eu não quero fazer confusão. Aí no semestre que vem vai ser a mesma coisa. Aqui eu vou colocar o projeto de extensão e aqui o projeto integrador. E isso aqui é o que? Por exemplo, aqui em cima tem meta, que é o que eu quero fazer. Aí que eu coloquei projeto de extensão. Aí aqui embaixo tem a data de início e a data limite. Como eu ainda não tenho, eu coloquei mais ou menos uma previsão ali, que é o dia 30/6, mas eu não sei se vai ser realmente essa data. E aqui em cima eu não coloquei a data de início, mas eu poderia ter anotado o dia que eu comecei. Aí aqui nesse quadradinho você anota a sua motivação, que no meu caso, nos dois eu coloquei ter o projeto aprovado, né, porque é a minha meta. E aqui eu vou anotando as etapas que eu fiz. Como o projeto de extensão dentro da plataforma, ele já vai mostrando as etapas que você fez,
eu não anotei nada aqui, mas se uma hora eu precisar de anotar, sei lá, algum lembrete de alguma coisa que eu tenho que fazer relacionada ao projeto, é aqui que eu vou anotar. E aqui embaixo tem o progresso, e aqui você vai colorindo de acordo com o seu progresso. Por enquanto o meu tá aqui, porque eu ainda não terminei ele, mas depois eu coloro tudo. E aí eu coloquei uma observação aqui, bem em cima desse progresso, que é a ODS, que é... eu não vou saber explicar o que é ODS, mas eu vou deixar aqui. E que no caso a minha é meio ambiente e saúde, só pra mim não esquecer e não fugir, né, do tema. No planner, pra organizar pra faculdade é isso. Aqui eu também organizo outras coisas, vida pessoal, por exemplo, qual o serviço de casa que eu tenho pra fazer em cada dia, né, porque eu ajudo minha mãe com a casa, então tudo eu anoto aqui. Tudo da minha vida, como eu sou uma pessoa que esquece o que eu tenho que fazer, eu anoto aqui. Mas como eu tô falando sobre a faculdade agora, como que eu organizo meus estudos, eu só vou mostrar a parte dos estudos. Eu também tenho essa prancheta aqui, que fica pendurada na parede. A minha mãe tá lavando a área, que é onde fica a minha escrivaninha, né? Que é a minha área de estudos. Então não tem como eu mostrar pra vocês como que fica a organização da parede. Mas eu tenho vários nichos, tem essa prancheta que fica pendurada num preguinho lá. Tem um outro quadro pra mim poder anotar recados e lembretes e tudo mais com post-it. E depois, então, eu mostro essa parte pra vocês. Mas aqui eu fiz um papelzinho que é o controle de matérias. Eu mesma que fiz. E aqui eu coloquei as matérias, né, que eu tenho. Por exemplo, esse semestre. Técnica de apressamento estratégico, tópicos especiais em marketing, plano de acompanhamento de carreira de marketing 2, marketing de serviço, gestão de marketing, técnicas de publicidade e propaganda e segmentação de mercado. Aqui eu só deixei anotado as matérias de estudo, os 2 projetos não entrou aqui. E aí, o que acontece? Para mim poder ver o meu progresso, ver qual aula eu já assisti, porque é videoaula, qual que eu já fiz as atividades de sistematização, né, que é a atividade que a gente tem que fazer depois de cada módulo, e se eu já fiz o resumo ou não daquela matéria, se eu já li o material, é tudo aqui, nesse controle de matérias. Então, o primeiro quadradinho é a matéria, no segundo aqui é a aula, que aí eu vou colocando, tipo, 1, aí quer dizer que eu assisti essa aula, 2, quer dizer que eu assisti a aula. Resumo, que é se eu já fiz o resumo ou não, aí é a mesma coisa da aula. Fiz o resumo do 1, coloca aqui o número 1. Fiz o resumo do 2, coloca aqui o número 2, entendeu? Porque são os módulos daquela matéria específica. E aqui os exercícios de sistematização, se eu já fiz ou não. Entendeu? Por exemplo, o exercício do módulo 1, já fiz. O exercício do módulo 2, já fiz. No caso, tanto técnica de pensamento estratégico, tanto tópicos especiais em marketing, eu já fechei a matéria. Já assisti todas as videoaulas, já fiz todos os resumos. Enfim, deu pra vocês entenderem, né, mais ou menos como que é a organização nesses quadrinhos aqui. E uma matéria que é o plano de acompanhamento de carreira de marketing, no caso, a gente tinha que ler um material da internet e fazer o exercício que valia 10 pontos. Então, essa matéria eu também já fechei. Eu tinha do mês 2 até o dia 30/6 para mim poder fazer ela. Só que como eu já terminei a matéria de fevereiro, eu resolvi adiantar ela porque ela era um pouco mais simples, não era fácil, mas era literalmente ler o material e depois fazer os exercícios sobre aquele material que eu li. Então, como eu já fechei ela e tive a pontuação máxima, que é 10 pontos na atividade, eu já coloquei aqui que eu assisti a aula, não tive que fazer resumo, né? E aqui o exercício eu coloquei 10 pontos para mim poder saber que foi a nota que eu tirei no exercício, que no caso era a nota máxima. E aí aqui na frente, como vocês podem ver escrito de lápis, eu coloquei o prazo que eu tenho para fazer cada matéria. Por quê? Existem matérias que eu tenho prazo de 1 mês para fazer. Por exemplo, técnica de apressamento estratégico, eu tinha do dia 1/2 ao dia 28/2 para fazer. No dia 28, fecha a matéria. Então, até o dia 28, um certo horário,
eu tinha que fazer tudo, assistir as videoaulas e fazer os exercícios, né, as atividades de sistematização. Se eu fizesse depois disso, eu não ia conseguir fazer, que aí já não vale mais. Então eu coloco a data para mim poder conseguir me organizar melhor e saber os prazos que eu tenho para cada matéria. E aí tem essas que são por mês, né? Tem um mês para fazer. E tem outras que já tem um prazo maior. Por exemplo, os tópicos especiais de marketing, por mais que eu já tenha terminado de fazer ele, eu tinha do dia 1/2 ao dia 30/6 para mim poder fazer. Mas como eu já tinha terminado a matéria do mês 2, eu resolvi fazer ela. Porque eu poderia ir para o marketing de serviços, que é a matéria do mês de março. Só que ainda não abriu a matéria. Falei, então eu não vou ficar esse dia tudo sem estudar. Eu vou pegar uma dessas matérias que eu tenho até o mês 6 para mim poder fazer, para mim poder adiantar. E aí eu fiz o tópicos especiais em marketing e um dos meus projetos, que foi, no caso, o projeto integrador transdisciplinar. E agora eu tô fazendo o projeto de extensão, que eu tô meio agarradinha nele, mas é porque ele é mais complicado. Outra coisa que eu coloco aqui no controle de matérias é qual a maior dificuldade desse mês e observações, e aqui é a tabela de rendimento, que no caso eu acabo não usando a tabela de rendimento porque, tipo assim, tem matéria que, igual eu falei, é uma matéria por mês, tem outras que duram vários meses, então não tem como eu fazer vários dessa aqui pra ir preenchendo com cada matéria. Então isso daqui eu nem uso e vou colocar o meu rendimento no final do semestre. Aí eu coloco qual dessas carinhas aqui que foi o meu rendimento no semestre em geral. E aqui eu coloco, por exemplo, qual a maior dificuldade, né? Um quadrinho para me escrever quais estão sendo as minhas dificuldades. E aí eu não escrevo tipo a matéria e a dificuldade. Eu só coloco qual foi a minha dificuldade. Que no caso, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, fevereiro, fórmulas. Que quer dizer que na matéria de fevereiro, a minha dificuldade foi as fórmulas. E aí, na observação, eu coloquei estudar mais as fórmulas. Que quer dizer que eu tive que prestar mais atenção nisso quando eu tava estudando aquela matéria. Então, tipo, o controle de matérias meu é isso. É assim que eu faço. E foi a forma que eu consegui me organizar. Porque no primeiro e no segundo semestre eu não fazia isso, então virava uma confusão na minha cabeça. E aí no terceiro semestre eu achei isso daqui no Pinterest, gente. Já tá escurecendo, inclusive o céu tá a coisa mais linda. Eu vou mostrar pra vocês como que é aqui, ó. Aqui fica a minha escrivaninha. Aí eu deixo aqui o meu planner, né? E esse outro caderno aqui que eu anoto alguns dados, algumas coisas assim que são importante, tipo login da plataforma da faculdade, esse tipo de coisa. Aqui fica o notebook, aqui as coisas que eu uso para poder estudar. Aí o marca-texto, né, que eu mostrei pra vocês, que eu coloco o color code. Aqui dentro desse potinho tem clips. Fiz isso daqui com papel machê. E pintei com graxa de sapato. Aí ficou assim. Isso aqui eu uso pra poder limpar, igual, tipo, eu acabo de estudar e vou varrendo assim, ó. Pra tirar pozinho de borracha, essas coisas. E aqui tá os outros marca-textos, né? Igual eu falei pra vocês, eu também tenho esse aqui, que é o roxo, e tem o lilás. Aí, por exemplo, esse aqui é pra fórmulas. Esse daqui eu ainda não encontrei uma utilidade pra ele. Ele tá até sem a etiquetinha, mas uma hora eu encontro uma utilidade pra ele. Aí aqui ficam esses que são avulsos e o kitzinho da Wizard aqui. Aí a minha gaveta, ela está organizada mais ou menos, tá? Nem tanto, porque ela vive bagunçada, que eu sempre tô abrindo ela. Aí eu deixo isso daqui, que é com material extra, tipo caneta extra, assim, fica tudo aqui dentro. Aqui ficam os meus cadernos da Wizard, que é o Workbook e o Student Book. Fica esse caderno aqui, que é de matérias que eu tenho pra revisar. Eu faço anotação de
de revisão aqui, tanto do inglês quanto da faculdade. Esse aqui é um livrinho de colorir, que tem hora que, tipo, eu canso e aí eu quero colorir, eu deixo ele aqui, ele é da Barbie. Essa aqui é a minha pasta da Wizard, onde eu deixo meus boletos da Wizard pra pagar. Isso aqui é um caderno de receita, porque eu escrevo receita. Aí, aqui fica uma bolsinha que tem giz de cera. Giz de cera não, giz de quadro. Porque eu tenho o papel contact que é de quadro negro lá no meu quarto. Aí eu uso pra escrever, mas eu deixo aqui porque no meu quarto não tem lugar pra guardar. Aqui fica uma caneta minha da Wizard, a minha Wizpen, né, que é a famosa caneta da Wizard lá que fala inglês. Aqui tem mais algumas coisinhas, grampeador, o carregador da Wizpen, uma calculadora. Aqui é clips, mas clips pequenininho, durex. Esse aqui é os pendrives onde eu baixo os materiais da faculdade. Foto 3x4 minha extra. Aqui ficam os meus post-its e bloquinhos de nota, que não são post-its. Mais bloquinho de nota, que esse aqui eu acho ele muito bonitinho, inclusive. Que ele é assim. Aí aqui tem algumas outras folhas. Esse daqui é do High School Musical, inclusive eu amo. E aqui tem mais algumas folhas, assim, caso eu precisar rapidinho pegar um papel pra fazer algum tipo de anotação. Eu deixo tudo aqui que fica mais rápido e mais prático, né, de eu pegar. E aqui tem mais folha. Porque, gente, folha eu não gosto de jogar fora, entendeu? Que eu sempre preciso. Então, eu simplesmente corto elas em tamanhos menores assim e deixo aqui. Isso aqui é etiqueta. Vou colocar aqui. Isso daqui é um marca-texto adesivo que eu nunca usei porque eu tenho dó de usar. Não sei nem porque que eu comprei, já que eu não vou usar. Essa cola bastão, que ela não é boa, então ela não cola nada. Mas eu deixo ela aqui. Esse bloquinho aqui da A4, eu tenho um bloquinho da A4 porque eu trabalhava em pet shop. Tem até outro aqui. Eu trabalhava em pet shop, os meus pais já tiveram um pet shop também, então eu tenho esses bloquinhos. Aqui é esses pregadores pequenininhos, que não tem utilidade. Nessa caixa fica esse fichário aqui, que depois, por exemplo, vai passando o semestre, aí se tiver material que eu imprimi e tudo mais, depois eu vou deixar guardado aqui. Durante o ano. Aí quando o ano acabar, eu passo para uma pasta daquela sanfonada que eu tenho ali, depois eu vou mostrar pra vocês. Aí eu tenho esse caderno que eu uso pra um monte de coisa, pra anotar coisa de projeto de extensão. Fui pra praia, fiz a minha lista de coisa pra levar pra praia aqui, e tudo eu anoto nesse caderno também. E tem essa tabela periódica aqui que eu nem uso. Essa daqui é uma caixa também onde eu deixo o caderno, porque não cabe tudo aqui dentro. Aí esse daqui é meu caderno para escrever scripts aqui pro YouTube, ideias de vídeo e tudo mais. Tem essa bolsinha de lápis aqui da Barbie, que é com lápis de cor. Inclusive eu preciso comprar lápis de cor pra mim, que os meus tá tudo capenga, porque é tudo antigo. Tem esse caderno aqui, que é de quando eu faço curso no Bradesco. Eles têm o FIC, né, que é vários cursos gratuitos. Aí quando eu faço, eu já fiz um de marketing e um de finanças. Aí eu levo esse caderno aqui e faço as anotações. Esse aqui, por exemplo, é do de marketing digital, ó. Aí eu vou fazendo as anotações. Eu tenho esse outro caderno aqui, que é porque eu tava escrevendo um guia de inglês, inclusive eu tenho que voltar a escrever ele, eu simplesmente larguei ele no meio do caminho. Mas aí aqui eu escrevo as ideias do que eu quero pro guia e tudo mais. Depois eu vou vender esse guia de inglês, tá? Mas ele ainda tá em produção e eu não faço ideia de quando eu vou continuar ele, porque a faculdade não me dá tempo pra isso. Eu tenho essa outra pasta que também tem mais folhas extras, se eu precisar. Tenho essa outra pasta aqui, que tem esse planner aqui, que era pra mim ter usado ano passado, mas como eu disse pra vocês, eu não me acostumei ano passado com o planner, então eu acabei nem usando ele. Mas talvez eu use pra algum tipo de anotação. O meu dicionário de inglês para português e de português para inglês. O meu Aurélio.
Tem esse caderninho aqui, que é pra mim fazer o controle dos livros que eu já li, né? Eu ganhei ele de presente. Aí, tipo, tem essas coisas assim, ó. Você escreve o título, o autor, o ano, o país, gênero, data que começou, data que terminou, personagens preferidos, as citações para guardar, e eu coloquei aqui. Se virou filme ou série, se indicaria ou não para um amigo. Isso daqui é caso você tiver emprestado, né, para alguém, ou se você pegou emprestado, você colocar aqui se você devolveu ou não. Uma nota pro livro. E se a nossa história acaba aqui, que quer dizer que você não gostou do livro, ou se esse entrou para a história. Crepúsculo, eu sou apaixonada, então com certeza entrou para a história. Mas enfim, isso daqui é isso, e ele é da Imaginário. Eu adoro esse livrinho aqui, porque é muito bom. Só que tem muito livro, gente, que falta pra mim colocar aqui ainda, que eu pego na biblioteca municipal da minha cidade. Agora, eu não compro mais livro. Eu só pego lá, porque eu fiz a carteirinha pra mim. E eu acabo esquecendo de colocar os da biblioteca. Então, aqui só tem, tipo, anotação de livros que eu tenho aqui em casa, entendeu? E tem uns outros caderninhos, que esse daqui é de inglês, que eu faço anotação, tipo, palavras que eu aprendi, ó. Eu escrevo. Tem esse outro que, sinceramente, eu nem sei do que é. Eu personalizei a capa dele. Ah, ele é um diário. Lembrei. Tem esse outro aqui, que eu também não sei, não tem nada. Ele é extra. Eu acho que é pra quando o diário acabar, eu uso esse daqui ou pra qualquer outra coisa que aparecer. E esse aqui era de quando eu fazia o inglês presencial. Que eu ia anotando frases em inglês e colocava a tradução na frente. Aí fica tudo dentro dessa caixa aqui, que foi a forma... Esse aqui é um Bobbie Goods, que eu nem terminei de colorir. Que eu acho que foi a forma, assim, que, tipo, ficou melhor, sabe, pra mim. Esse aqui é uma sacolinha, eu deixo aqui extra pro lixinho, caso acabar a sacolinha dele, eu pego a outra. Aí essa parte fica organizada desse jeito. Aí aqui é onde eu falei que tem os nichos. Aqui é onde fica presa a prancheta, né? Com aquelas folhas que eu mostrei pra vocês. Aí aqui fica um calendário, que eu gosto sempre de estar sabendo, né, o dia que eu estou. Porque eu gosto sempre de ficar, tipo, marcando aqui qual dia da semana é. Por exemplo, hoje é dia 2. Aí aqui ficam as minhas réguas. Aqui não fica nada de interessante, é só um negocinho extra aqui de telefone. Aqui ficam essas taxinhas aqui pra poder prender aqui. E aí, aqui tem algumas coisas que são presas, eu não vou deixar de perto porque tem coisa importante anotada ali. Mas enfim, que fica preso assim com essas taxinhas. E a fotinha minha do meu irmão quando a gente era pequeno. Aqui em cima fica um livro de marketing operacional. Essa câmera aqui é antiga, porque eu sou fotógrafa também. Isso daqui é um furador de folha para fichário. Essa gavetinha aqui, ela fica com algumas coisinhas. Essa daqui é com coisa para grampo. Essa aqui fica essas taxinhas que também é para prender ali. Essa daqui fica mais grampo e imã. E a pulseirinha da minha mãe, de quando ela tava no hospital pra ganhar, eu e meu irmão. Mais grampo aqui também. Aqui é outro caderno de anotação de inglês, outro caderno de anotação de inglês, esses dois já acabou. E isso daqui é um manual de prática forense civil, que eu sou apaixonada com coisas forenses, e isso daqui é só de decoração. Mas enfim, essa parte aqui é isso. Aí aqui fica a nossa impressora, que por enquanto não está funcionando. Ela deu defeito nessa peça aqui, ó. Então, quando a gente coloca tinta, a tinta não entra nela. Então, tipo assim, a tinta acabou, não dá mais pra usar. Aí vai ter que consertar essa peça, mas ela é cara, então por enquanto não tem como a gente mandar arrumar. Aqui fica esse grampeador maior, carregador do notebook, os meus cadernos, né? Esse daqui é da faculdade, esse aqui é o outro que eu faço anotação dos projetos, e esse aqui é do inglês. Aí tem esse outro caderno aqui, que é de quê?
Ah, é outro caderno pro YouTube. É um caderno extra. Esse daqui é um negócio do Detran. Não estou fazendo autoescola, mas eu gosto de saber, tipo, as questões, as coisas, questão de sinalização, o que é cada placa. Eu acho maneiro, por mais que eu não queira tirar carteira. Aqui tem mais folha extra nessa pasta aqui e uns documentos. Essa é a minha pasta sanfonada, que eu falei que eu deixo os materiais impressos, né, que vai de acordo com o que vai acabando o semestre. Eu vou guardando ela aqui dentro. Isso aqui é um papel fotográfico, que quando a impressora era colorida eu imprimia fotos. Isso é um livro em francês. Eu não sei falar francês, mas estava em doação, fui lá e catei pra mim. Isso é um livro de inglês quando eu estudava no Revisão, que antes era parceiro do Objetivo. Aquilo ali é a capa do notebook e esse daqui é o negócio de tinta da impressora. Aqui, como vocês podem ver, não fica muito organizado, não. E isso aqui era a mesa de cabeceira do meu quarto. Quando eu tinha o Rufinho, né, como eu falei pra vocês, meu cachorrinho... Como eu falei pra vocês já em outro vídeo, meu cachorrinho faleceu no início do ano passado. Inclusive, esse mês completa um ano. Aí, essa era a casinha dele, que ficava do lado da minha cama pra ele dormir perto de mim. Então, era a minha mesa de cabeceira. Depois que ele morreu, eu não aguentei que isso ficasse lá no meu quarto. Eu tive que tirar de lá, porque me doía demais olhar pra lá e não ver ele aqui. E aí eu trouxe pra cá e virou um móvel pra poder apoiar a impressora. E foi bom que nesse espaço aqui ficou os materiais também. Mas enfim, continuando, eu tenho esse controle aqui, né, que eu mostrei pra vocês. E eu tenho este outro aqui, que aí também fui eu que fiz. Aí eu coloquei aqui em cima o terceiro semestre. E aqui, no caso, eu coloco disciplinas, notas, período, que é o tempo que eu tenho pra fazer, carga horária, né, que eles oferecem pra gente um quadro com a carga horária de cada matéria. E aí eu coloquei aqui, e média final, que no caso foi a pontuação que eu tirei quando aquela matéria fechou. Depois que eu já fiz a atividade de sistematização, depois que eu já fiz a prova, a pontuação máxima dos dois é o que eu coloco aqui na média final. E aí, vou chegar mais perto para ficar mais fácil de explicar. Aqui, por exemplo, eu coloco esses quadradinhos aqui, coloridos, que no caso é a ordem, né, que eu tenho que fazer cada matéria. Por exemplo, quadradinho amarelo, que são todas essas aqui, eram as matérias que eu tinha que fazer primeiro. Por quê? No caso aqui da técnica de pensamento estratégico, eu tinha fevereiro pra poder fazer. Então, era a primeira matéria, literalmente, que eu tinha pra fazer. O atividade de extensão, eu tinha que começar a fazer logo, porque por mais que eu tenha até o mês 6, é muita coisa pra poder fazer. Então, eu tinha que começar a fazer. Então, foi uma prioridade, coloquei um quadradinho amarelinho. O tópicos especiais em marketing, como eu falei pra vocês, eu também resolvi fazer ela, já que eu já tinha terminado a de fevereiro. E aí depois eu coloquei do projeto integrador transdisciplinar também, amarelinho, porque ele também é importante, né? Um dos primeiros que eu tinha que fazer. E o plano de acompanhamento de carreira de marketing eu também coloquei, que eu também já fiz. É o que eu fiz, que eu tirei nota 10 na avaliação. E aí, os asterísticos que tem aqui, né, que eu coloquei aqui dentro, são as matérias que eu tenho pra concluir em um mês. Por exemplo, dia 1/2 até o dia 28/2. Marketing de serviço, que eu tenho do dia 1/3 ao dia 31/3. Então, é a matéria que eu tenho que cumprir no mês. Aí, eu coloquei esse asterisco pra mim poder ver que é a matéria que eu tenho pra cumprir em um mês só. Aí, essa bolinha aqui, abertinha, que eu coloquei, por exemplo, nessa matéria aqui, que é plano de acompanhamento de carreira de marketing, e nessa daqui, que é os tópicos especiais em marketing, é pra mostrar que eu já concluí a atividade dessa matéria. Então,
coloco uma bolinha, inclusive eu tenho que colocar nessas daqui em cima, porque quer dizer que eu já concluí as atividades, que no caso entra as atividades de sistematização. E se eu colocar depois o Vzinho dentro dessa bolinha, desculpa que eu tô gripada, é porque eu já tive a prova, e aí quer dizer que a matéria tá 100% concluída, com as atividades de sistematização feitas e com a prova feita. No caso, nenhuma tá com esse Vzinho ainda, porque eu ainda não tive nenhuma prova. Mas enfim, essa outra organização é isso. Além disso, a faculdade disponibiliza pra gente um documento que é... Vou tampar aqui os meus dados, né, obviamente. Que é o seguinte: ele vem falando todas as matérias que a gente vai ter em literalmente a faculdade inteira. E aí vem escrito, por exemplo, período 2025, 1. Que é porque o meu primeiro período começou no ano passado. Então quer dizer que esse 1, vou dobrar aqui pra não ver meus negócios, mas quer dizer que, por exemplo, ó, 2025, 1. Quer dizer que é no primeiro período, entendeu? Essa matéria. Aí vem também a carga horária e a situação, que no caso todos aqui tá escrito como pendente, porque quando eu imprimi isso daqui, eu não tinha começado nenhuma matéria, eu literalmente estava entrando na faculdade. Eu imprimi isso daqui no dia que eu fiz a minha matrícula na faculdade e que liberaram o meu acesso à plataforma. E aí, de acordo, né, inclusive, de acordo com o que eu vou sendo aprovada, nessa situação eu coloco aqui embaixo, ó, aprovada, embaixo do pendente, pra mim poder saber, né, se eu fui aprovada ou não. E graças a Deus, até hoje, eu fui aprovada em tudo. E aí, o que que eu faço? De acordo, por exemplo, com as matérias, quando abriu o segundo semestre, eu vi quais as matérias que eu ia ter, e aí eu coloquei aqui, ó, o segundo semestre. Por quê? Como isso daqui foi impresso no primeiro semestre, só tava mostrando do primeiro semestre, as matérias do primeiro. Segundo, terceiro, tá tudo assim, ó, sem o período, né? E aí eu coloquei aqui, ó, segundo S, que é segundo semestre. Então todas essas matérias que tem o segundo S é porque é matéria do segundo semestre. Aí aqui no caso eu só coloquei terceiro, porque eu já sei que isso é questão do semestre. Só coloquei aqui terceiro, que é porque são as matérias do terceiro semestre. E aí aqui embaixo tá em lápis, porque eu ainda não estou no quarto semestre. Às vezes acontece deles tirarem uma matéria da grade, né? Mas aí aqui eu coloquei de lápis quarto semestre pra mim ter mais ou menos uma noção do que eu vou estudar no quarto semestre. E no caso, pode ocorrer, né, deles tirarem alguma matéria da grade, e aí eu pego e só apago esse quarto semestre e coloco um X, porque aí quer dizer que não vai ter aquela matéria, né, no semestre vigente. Por exemplo, aqui no primeiro semestre eu ia ter língua brasileira de sinais, né, que é Libra, só que eu não tive, não sei porquê, seria muito interessante se eu tivesse tido, mas não teve. Aí eu peguei e coloquei um risco, ó, aqui, pra poder mostrar que eu não tive aquela matéria, entendeu? Eu também tive alguma outra matéria, tá, que é os princípios de administração e marketing. Também era pra ser do primeiro semestre, e aí eu não tive, então eu coloquei os risquinhos aqui pra mostrar que eu não tive a matéria naquele semestre. E eu nem sei se eu vou ter em outro semestre essas matérias. Eu acho que elas simplesmente foram tiradas da grade da faculdade de marketing. Mas enfim, isso daqui é uma outra forma também de eu me organizar. Então, pra faculdade, eu me organizo desse jeito. Eu não sei se pra vocês fez muito sentido tudo isso que eu faço, mas é o que funciona pra mim, o que faz sentido pra mim, e é assim que eu consegui pra não fazer a bagunça que eu fiz no meu primeiro semestre, porque como eu tinha entrado, eu ainda não sabia como funcionava, principalmente com uma faculdade online, eu não sabia como funcionava. Então meu primeiro semestre, gente, foi uma bagunça. O meu projeto de extensão, eu fiz ele num mês, sendo que eu tenho um prazo de 5 meses pra poder fazer o projeto. Eu fiz acho que em 1 ou 2 meses, porque eu não sabia, entendeu? Eu achei que isso era uma matéria, eu não sabia que era um projeto. Eu só vi extensão
Aí eu fiquei tipo, é uma matéria, né? Como eu tenho bastante prazo pra fazer, depois eu faço. E aí depois que eu descobri que eu fui lá de curiosa pra ver como que era a matéria, graças a Deus eu fiz isso, eu vi que era um projeto e não apenas uma matéria. Então, assim, foi a forma que eu encontrei pra poder me organizar, pra dar conta de fazer os projetos, pra dar conta de fazer as matérias da faculdade, foi assim. E como eu falei pra vocês, eu faço curso de inglês na Wizard. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô no penúltimo ano do inglês, graças a Deus. Ano que vem, não. Em agosto, eu pego o último livro, se Deus quiser. E aí, ano que vem, eu termino. Já tem 5 anos que eu tô na Wizard. Em junho, acho que é em junho ou agosto, completa 5 anos que eu tô lá. E ano que vem, 6 aninhos de inglês. E aí, lá é assim, ó. Tem um livro que é o Student Book, que é o que a gente faz a aula, e o Workbook, que é onde tem as nossas tarefinhas, né, as nossas homeworks pra gente poder fazer. E aí, lá é dividido com as lessons. Por exemplo, aqui, ó, Lesson 248. A Lesson 248 é o reforço, digamos assim, da Lesson 247. Como vocês podem ver, 247 a gente aprende as new words, que é as palavras novas, os verbs, que são verbos novos, e enfim, aqui a gente aprende uma matéria nova, um vocabulário novo, e aí a aula seguinte é pra gente meio que revisar, reforçar aquilo que a gente estudou na outra aula. E aí depois a próxima aula já é aprendendo outro vocabulário novo. E aí, como funciona dessa forma, eu às vezes faço maior confusão, porque eu faço 2 aulas por semana. E antes, quando eu entrei lá, eu fazia uma aula na terça e outra aula na quinta. Então, eu fazia a aula na terça, fazia a tarefa dela na quarta, pra mim poder entregar na quinta. E a tarefa da quinta eu fazia na sexta-feira, pra mim ficar livre no final de semana. E aí, na terça-feira, eu entregava a tarefa que tinha sido da quinta-feira. Entendeu? Não sei se deu pra entender muito bem, mas era assim que funcionava. Como no online eu faço as 2 aulas no sábado agora, eu tive que encontrar uma forma de eu não me bagunçar com as tarefas, porque como eu tenho faculdade também, às vezes eu não consigo fazer a tarefa no mesmo dia. Tipo assim, apesar que no sábado eu faço inglês e eu tiro sábado e domingo pra descansar. Só realmente questão de projeto assim da faculdade que eu costumo fazer no final de semana, mas final de semana eu tiro pra mim poder descansar. E aí, pra mim poder conseguir fazer durante a semana o inglês e a faculdade, eu fiz também um controle de lessons e homeworks, que no caso é lições e tarefas. Que aí é separado, como eu comecei a fazer tem poucos dias, que eu pensei nesse negócio de fazer controle de matéria do inglês também, tem só 2 aulas aqui que eu coloquei, mas eu vou continuar escrevendo, eu tenho que fazer mais. Aí, por exemplo, aqui tem a data, que é o dia, mais ou menos, eu olho no calendário qual dia que vai dar o sábado, e aí eu coloco aqui e qual que é a lesson que eu vou fazer. No caso aqui, no dia 21/2, eu fiz a review da lição 271. E eu ainda não fiz a homework dela, então eu não coloquei nada aqui na homework, mas quando eu tiver feito, eu vou colocar um Vzinho, que é um checkzinho de que eu fiz aquilo ali. E aqui no meio tem o Wizme, que é uma plataforma da Wizard, que lá também tem exercícios pra gente poder fazer, pra gente estudar através dele. Porém, o Wizme, eu acho que pelo fato da minha escola, né, da universidade, ter fechado há pouco tempo, eu acho que eles ainda estão se adaptando, porque fechou acho que no ano passado, mais no final do ano passado. Eu acho que eles ainda estão se adaptando, então, por mais que eu abra o meu Wizme, não tem nada lá. Não tem nenhum livro meu ainda. Então não tem como eu fazer nenhuma atividade, eu não consigo ter acesso
a USMI. Então, por enquanto, vai ficar tudo em branco, enquanto a Wizard não resolver essa questão dos livros. Mas, enfim, é assim que eu faço o meu controle, agora do inglês. E é assim que eu consigo dar conta de tudo. Porque, por mais que eu não trabalhe, eu tenho as coisas que eu tenho que fazer. Tenho meu serviço de casa. A faculdade ocupa muito do meu dia. Eu não vou falar que é pouco, porque não é. É muito difícil. Por mais que seja online, eu já escutei muita gente falando comigo, mas a sua faculdade é online, então é diferente da presencial. Sabe o que que muda? Que quando a pessoa faz a faculdade presencial, ela às vezes tem que arrumar uma correria no dia dela, porque ela tem que estar ali na faculdade naquele horário. O que muda do online é que eu posso escolher se eu vou fazer o meu horário de estudo de manhã, ou se eu vou fazer de tarde, ou se eu vou fazer de noite. Quando a pessoa faz presencial, ela não escolhe qual que é o horário dela. A faculdade escolhe qual que é o horário dela. É isso que muda, porque a responsabilidade é a mesma. A dedicação que você tem que ter é a mesma. E às vezes ainda tem o ponto negativo que na faculdade EAD você não tem o professor ali para você tirar as suas dúvidas. Pelo menos na minha faculdade, demora às vezes 3 dias úteis para o professor responder uma pergunta sua. E aí, tipo assim, 3 dias, você vai ficar parado? Não vai. Então, muitas vezes eu mesma corro atrás de videoaula e tudo mais para mim poder tirar minhas próprias dúvidas. Quando você tá numa faculdade presencial, se você tem uma dúvida, você chega no professor e você pergunta. Então, sim, a faculdade EAD tem as suas vantagens, porque você monta o seu horário de estudo, mas, como eu disse, você tem prazos para cumprir cada matéria, então não é simplesmente fazer no dia que você resolveu fazer. Não, você tem que ter um planejamento ali pra você não se perder no meio de tudo e se lascar. Já na faculdade presencial, não, entendeu? Você vai estudar no horário que é a sua faculdade. Então, assim, todos os dois requer muita atenção, requer muita dedicação. E eu já escutei gente falando comigo que é muito fácil pra quem faz faculdade online, porque é só colar, não precisa estudar. Se você vai colar, você não vai aprender nada. Então, pra que você entra na faculdade? Ainda mais a minha que é particular. Vocês acham que eu vou fazer isso com meu pai e minha mãe? Deixar eles gastar o dinheiro deles à toa? Porque quem cola não tá aprendendo, não. Se a pessoa tá colando é porque ela não tá aprendendo a matéria. Se chegar lá na hora da prova, ela precisa colar. É porque ela não estudou, porque ela não tá aprendendo. Então, assim, a dedicação é a mesma, gente. Pelo menos a minha dedicação é a mesma de quem faz faculdade presencial. A minha prima formou esse ano. Mas no ano passado, tanto eu quanto ela tava fazendo faculdade. O esforço que ela tinha era o mesmo esforço que eu tenho. O esforço que eu também tinha no passado é a mesma coisa. Nós dois tinha dia que tava surtando, mandando mensagem uma pra outra, surtando com a faculdade. Então é o mesmo nível de dedicação. Só muda a forma da faculdade, que uma é pelo computador e a outra é lá presencial. É isso que muda. Mas não tem essa de que, é mais fácil porque é cola. Pelo amor de Deus, né? Uma pessoa que cola na faculdade, que tipo, entra numa faculdade EAD, pensando que não vai precisar estudar, não vai precisar, tipo, se dedicar, porque vai chegar na hora da prova e vai colar, ela só tá enganando a si mesma, e se for uma faculdade particular, tá gastando o dinheiro à toa, entendeu? Então não é assim que funciona. Na faculdade presencial e na faculdade EAD, a dedicação é a mesma. E a EAD, ela só facilita, por exemplo, para quem trabalha, porque a pessoa consegue encaixar os estudos ali na rotina dela de trabalho, entendeu? E às vezes nem assim facilita, tá? Porque tem uma menina que faz marketing também, a gente tem um grupo no WhatsApp onde todos os alunos de marketing da minha faculdade estão, para que a gente consiga ir trocando informações. Só que cada um tá num período, igual eu tô no terceiro, tem uma lá que tá começando, tem a outra que tá no segundo, tem a outra que já tá no quarto, que é o último período. Então cada um tá num período diferente. Mas todo mundo tá ali no mesmo barco. No fim das contas, tudo que o pessoal do primeiro e do segundo semestre estão estudando é coisas que eu já estudei. O que eu tô estudando é uma pessoa que já tá lá no quarto semestre e já estudou. Então tá todo mundo ali no mesmo barco, um pra ajudar o outro. E aí teve uma moça que falou que ela tá no terceiro semestre agora. E no terceiro semestre, como eu disse pra vocês, são 2 projetos, o de extensão e o integrador. Ela falou que ela não dá conta, que ela não vai conseguir,
que ela já conversou com a faculdade e um desses projetos ela vai ter que passar pro semestre que vem. Só que aí vai virar uma bola de neve maior. Por quê? Aí ela vai ter que fazer 3 projetos. O projeto de extensão do 4º semestre, o projeto integrador do 4º semestre e o projeto de extensão do 3º semestre. Então vão ser 3 projetos. Aí complica mais ainda. E além dela trabalhar fora de casa, ela ainda tem filho, então ela cuida da casa, ela faz faculdade, ela trabalha fora. Então assim, é muita coisa. Então às vezes a pessoa pensa na faculdade EAD porque tipo, ai, vai ser mais fácil. Mas não é assim, gente. Não é. A dedicação é a mesma. Se a pessoa não souber se organizar, se a pessoa não conseguir se organizar, ou às vezes nem é por falta de organização, é porque realmente a pessoa tá o dia inteiro ali ocupado, a pessoa vai ficar prejudicada e pode não formar. Então assim, não é mamão com açúcar. Não é uma coisa muito fácil, por mais que seja online. Mas, enfim, é isso. Só queria mostrar pra vocês mais ou menos como que eu me organizo. Agora eu vou pegar o meu caderno, que eu esqueci de pegar, pra mim poder mostrar pra vocês como que eu faço meu resumo e como eu faço a organização dele. E eu vou mostrar pra vocês a diferença do 1º e do 2º semestre pro 3º semestre. Por enquanto eu não fiz tantos resumos ainda, porque teve umas matérias que eu só li o material e assisti a videoaula e consegui compreender a matéria sem precisar do resumo. Mas eu vou fazer o resumo depois. Mas eu vou pegar ele ali pra poder mostrar pra vocês como que eu faço e como que eu fiz pra começar a me organizar, que funcionava melhor com o meu TDA. Este daqui é o meu caderno da faculdade. Aí eu coloco um adesivo aqui escrito faculdade pra eu poder saber que é ele. E eu faço confusão com os materiais. E aqui atrás mostra outras capas dessa coleção aqui, que é a Peace and Love. E aqui no caso tem esse outro aqui, ó, que é uma outra capa que eu tenho, que é do meu caderno do inglês. Então eu tenho uma outra etiqueta aqui colada no caderno do inglês escrito inglês, porque aí eu não confundo qual caderno que é. Aqui na capa, nesses post-its, eu anotei as fórmulas. Não sei se vocês lembram, mas aqui, ó, no controle de matéria eu coloquei que a observação era eu estudar as fórmulas, né? E aí, pra eu poder estudar elas, eu anotei cada uma aqui nos post-its e fui colando aqui na contracapa do caderno. Aqui, quando eu entrei na faculdade, quando eu comecei lá, na primeira página, eu escrevi aqui o período de envio de comprovantes de atividades complementares, porque tinha que fazer atividade complementar e aqui eu tinha anotado o período que eu tinha para poder fazer e enviar os comprovantes. Aí aqui eu tinha anotado dúvidas, que eram as dúvidas que eu tinha. Por exemplo, na época eu não sabia o que era temas transversais, eu não entendia direito sobre a questão de carga horária, como que era a questão de nota, né? Que, por exemplo, nota da A1, nota da A2. Não entendia muito bem como funcionava isso. Então era uma dúvida que eu tinha e eu queria tirar com a secretária lá do povo. E aqui eu coloquei, atenção, existem matérias semestrais onde tem o maior prazo para fazê-la e entregar as atividades, que é aquelas que eu mostrei pra vocês, que é tipo do mês 2 até o mês 6, e outras com o período de um mês, que é as que eu tenho pra completar em um mês, igual eu mostrei, do mês 2, mês 3. Coloquei isso aqui também porque como eu tava começando na época, eu ia fazer uma confusão. E como eu disse, eu ainda não tinha esse controle de matéria. Eu não entendia ainda como funcionava. Então eu tava me adaptando a tudo aquilo ali. Então eu tinha que colocar tudo quanto é lembrete aqui na primeira página, porque sempre que eu abrisse o caderno, ia estar ali. E aqui embaixo eu coloquei prova 1 compõe 60% da nota final e prova 2 compõe os 40% restantes. Aí eu coloquei isso aqui também pra eu poder saber como que é a questão das notas. E aí, como eu ainda não fazia aquele controle de matéria na folhinha separada, eu coloquei aqui disciplinas, que aí no caso era do primeiro semestre. Aí eu coloquei aqui, ó, economia,
1 do 3 a 31 do 3, porque eu comecei minha faculdade em março. E aí tinha aqui, né, o período que eu tinha para completar cada uma. E aqui na frente eu anotava as minhas notas. Por exemplo, A2. Na A2 eu tirei 3,83 em economia. Consegui passar, tá, gente? Na atividade, na matéria de economia. Então, tipo assim, esse tipo de coisa eu fui anotando pra mim não fazer confusão. Ah, é. E outra coisa, eu coloquei, por exemplo, as notas. Igual A1 vale 6, que é a avaliação regimental. Porque pra gente aparece A1 e A2. E eu não entendi muito bem o que era isso. A1, A2, eu sabia que era uma prova, mas eu ficava tipo, como assim? E aí eu coloquei A1, 6 pontos, que é a avaliação regimental, que é a nossa prova. E o A2, que vale 4 pontos no total, é a avaliação online, que no caso são as nossas atividades complementares que a gente tem que fazer no final de cada módulo estudado. E aí eu coloquei de 0 a 0,2, arredonda para 0. De 0,5 a 0,74, arredonda para 0,5, 5 décimos. De 0,75 a 0,99, arredonda para 1 ponto, que é 1 inteiro, entendeu? E aí eu coloquei, para ser aprovado na disciplina, deve obter NF, que é a nota final, igual ou maior a 6, entendeu? Eu coloquei tudo isso para eu poder saber questão de pontuação, porque na época eu não entendia bulufas dessas questões. Então eu coloquei tudo aqui, anotei tudo bonitinho, tudo direitinho, pra mim não fazer confusão e não me lascar no final de tudo. E aí, eu comecei com a primeira matéria, que era economia. Aí tá aqui, título, economia, e aqui eu vim escrevendo meu resuminho sobre a matéria. Como vocês podem ver, não tá um negócio visualmente bonito. Aí aqui já é a unidade 2 de economia lá. Um treco bem feio. Do nada esse quadrão aqui azul. Não tava um negócio legal, sabe? Eu não tava satisfeita. Meu primeiro e segundo semestre foi muito ruim. Tipo, a minha organização do caderno. Olha isso. Uma bagunça completa. E aí eu fui encontrando outras formas de organizar o caderno. Tudo assim. Primeiro e segundo semestre, uma zona, o negócio não tava legal, não tava um negócio organizado, não tava bom. E aí eu peguei, quando eu comecei no terceiro semestre, eu fiz um divisório escrito terceiro período, né, que é o terceiro semestre também. E aí uma das técnicas que eu fiz e que de primeira já resolveu pra mim foi dividir o caderno no meio. Coloquei um risco aqui, não sei se vai dar pra ver direito, mas tem um risco aqui no meio. Dividi a folha no meio. E eu padronizei as minhas letras, que foi assim, esse tipo de letra aqui. E aí, pra cada matéria, eu tenho uma cor. Por exemplo, para as técnicas de apreciamento estratégico, a minha cor era roxa. Então, tudo eu fazia de roxo. Esses subtítulos eram roxo, o título roxo. Se eu tinha que grifar alguma coisa igual aqui, custos, roxo. Aqui, setinha, alguma palavra que era importante, alguma coisa, tudo roxo. Roxo, roxo, roxo. A cor é a roxa. Para exemplo, roxo. Eu até tinha um color code. No caso, que é essas aqui, ó. Eu esqueci de pegar os marca-textos roxos. Mas enfim, daqui dá pra vocês entenderem. Que o azul era pra ser, para exemplo. Importante era pra ser esse aqui. Palavras-chave, esse aqui. Revisão, esse aqui. Datas, essa aqui. E conceito, esse aqui. Só que quando eu fazia isso, não ficava uma coisa muito organizada, sabe? Ficava mais bagunçada ainda. Então eu resolvi padronizar uma cor só para cada matéria.
E aí, por exemplo, o de técnica de pensamento estratégico era o roxo. E a próxima matéria, não tenho aqui qual cor, porque eu ainda não fiz o resumo dela. Mas se eu não me engano, é pra ser o rosa. Mas aí, enfim, tudo que tá de roxo vai ser no rosa. Que eu acho que assim ficou muito melhor pra mim, tipo, ficou mais organizado visualmente pra mim. E aí, por exemplo, os post-its me ajudam demais. Porque, por exemplo, aqui, esse aqui é para pensar. Que aí, no caso, tá relacionado com custos. Aí, isso daqui eu fiz anotação, né? O para pensar. E aqui embaixo tá, então, o que é custo? E aqui falando o que é custo, entendeu? Aí fica os dois post-its aqui bonitinho. Aqui tem um outro post-it também que tá especificando o mix de produtos. Aqui embaixo tá escrito mix de produtos. E aqui a especificação do que é. Então, o post-it também foi uma coisa que eu percebi que vai me ajudar demais nisso. Aqui é o para pensar, que era uma atividade que eu tinha que fazer. Aí eu anotei aqui. Isso daqui... Ah, tá. É porque aqui tava falando, veio uma palavra que é ordenados. E eu não sabia o que era isso. Então eu coloquei aqui, ó, ordenados. E escrevi o que era e fiz com o marca-texto em volta de uma outra cor para poder ficar visualmente melhor. Eu escrevi o que é aquilo. Então, assim, eu fui encontrando formas de me adaptar, quais que eram as melhores formas de eu fazer anotações. Mas, enfim, tipo, não sei se pra vocês vai fazer muito sentido essa organização aqui do meu caderno, mas foi também que funcionou pra mim. E tá fazendo eu render muito mais na faculdade, tá fazendo eu conseguir, na hora, por exemplo, de fazer uma revisão pra uma prova, muito mais fácil pra mim, porque antes eu só imprimia materiais, só que a minha impressora deu um problema, então não tá dando pra imprimir nada nela, e aí eu tive que escrever resumos à mão. Por isso que também não tem muita coisa anotada aqui, tá? Porque antes eu imprimia tudo. E aí essas questões aqui dos marca-textos, eu fazia grifando no material impresso. E aí, se eu precisava de escrever alguma coisa, eu puxava uma setinha e escrevia na frente. Então, antes o meu método de estudo era outro. Era realmente só lendo a matéria, grifando cada coisa, e eu não escrevia, não fazia resumo, para mim poder estudar as atividades que eu fazia. Só que eu percebi que fazendo resumos, parece que a matéria fixa mais na minha cabeça. Só que eu levei um tempo, gente. Eu levei um ano pra me poder me adaptar a um método de estudo que funcionava pra mim. E do inglês é louco, mas eu tô no penúltimo ano do inglês e só agora que eu consegui encontrar um jeito melhor de estudar. Não vou falar pra vocês que eu tô fluente em inglês, não tô. Eu ainda tenho muita dificuldade. Eu ainda tenho muita coisa pra aprender. Se uma pessoa fala comigo, inclusive a minha professora, se ela fala comigo em inglês, muita coisa eu não consigo entender o que ela falou. Só que ela já me conhece, aí eu olho pra ela, tipo... Aí ela sabe que eu não entendi, e aí ela traduz pra mim, ou me explica em inglês de uma outra forma, pra que eu consiga entender. E aí eu encontrei outras formas de estudar inglês que não fosse só presa ali no material. Por quê? Desde quando eu comecei no inglês, a Wizard tem a metodologia deles, né? E aí eu ficava presa à metodologia da Wizard. Só que eu descobri que eu não preciso estudar só pela metodologia deles. Eu posso encontrar uma forma para mim estudar fora do meu horário de aula o inglês e colocar ele no meu dia a dia. Então, o que eu comecei a fazer? Assistir filmes e séries em inglês, principalmente série. Porque série, como tem episódios mais curtos, eu consigo ficar voltando. Não entendi uma frase? Vou voltando. Voltando, até eu entender o que significa aquela frase.
E outra coisa, legenda em inglês, áudio em inglês. Não coloco nada em português. E a frase que eu tive dificuldade pra entender, que eu não entendi muito bem, eu anoto. Eu anoto aquela frase. E eu não tô aqui com o caderno do inglês, mas enfim, eu anoto aquela frase e na frente eu explico o que significa aquela frase em inglês. Eu não escrevo em português, eu escrevo em inglês. Em português eu só escrevo coisa da aula mesmo. Por exemplo, como vocês viram, tem aqui, né, as palavras em inglês, eu escrevo a tradução na frente. Então é só isso que eu coloco em português, sabe? Porque aí na hora da aula ali, se eu não entendi, fica mais rápido e mais fácil do que eu ficar perguntando ao professor toda hora. É só eu ler e pronto. Então é só no livro que eu tenho a tradução em português. No caderno eu não tenho. No caderno, o que eu traduzo para português são frases. Porque uma coisa que foi me ajudando muito foi aprender frases prontas. Por exemplo, I like to drink coffee, but I don't like milk. Eu gosto de beber café, mas eu não gosto de leite. Uma frase simples. E aí, tipo assim, eu faço isso, entendeu? Eu escrevo a frase e aí na frente dela eu escrevo a tradução pra eu poder entender exatamente o que aquela frase tá falando. E no caso das séries, eu não faço isso porque muitas vezes são expressões, tipo, que às vezes eles não falam, tipo, por exemplo, what is your name? Eles não falam isso, eles falam, what is your name? Entendeu? Eles falam, tipo, mais rápido. Eles falam mais rápido, então eu escrevo do jeito que eles falam e só explico na frente o que significa aquilo em inglês. Também não sei se vai dar pra vocês entenderem muito bem, se vai fazer muito sentido pra vocês, mas pra mim faz sentido. E como eu disse, porque eu tenho déficit de atenção. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre déficit de atenção. Mas assim, foi a minha vida inteira, desde quando eu descobri que eu tinha. Se eu não me engano, eu descobri quando eu tava com uns 8 anos de idade. Que eu tive que aprender a me adaptar. Porque antes, gente, pelo menos no período em que eu tava na escola, ensino fundamental, ensino médio, era muito difícil. Eu odiava com todas as minhas forças estudar. Não posso falar que eu amo estudar, mas hoje em dia eu aprendi a estudar. Porque eu sei qual é a minha dificuldade. Eu aprendi mais sobre o déficit de atenção. E antes eu achava que era burrice. Até porque, eu ainda vou gravar um vídeo sobre isso também, eu sofri muito bullying quando eu era pequena e a professora me chamava de burra. Então isso foi entrando na minha cabeça que eu era burra. Só que eu aprendi que não é isso, gente. O déficit de atenção é porque a gente tenta processar milhares de informações que tá na nossa cabeça ao mesmo tempo. Eu acho que é por isso que às vezes me dá tanta ansiedade. Porque começa um monte de informação, um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu quero pensar ao mesmo tempo na faculdade, no inglês, no que eu tenho pra fazer da minha, tipo, do serviço da minha casa, da minha vida pessoal. Começa a ser todas as informações ao mesmo tempo na minha cabeça. E aquilo ali começa a me enlouquecer. Ontem eu não consegui. Eu consegui fazer algumas coisas no meu projeto, mas eu não consegui fazer tanto assim porque me deu uma crise de ansiedade que eu fiquei mais de 2 horas sem conseguir pensar no projeto. Pensar, tipo assim, eu sabia o que eu ia fazer, mas eu não conseguia destrinchar aquela minha ideia pra poder colocar no projeto. Tipo, é uma coisa muito doida. E aí é a hora que a gente tem que respeitar o nosso tempo, que nem sempre a gente tá bem. Nem sempre eu tô bem pra estudar 1, 2 horas direto. Tem dias que eu consigo sentar, estudar e ficar a manhã inteira estudando. Tem dia que eu não consigo abrir o computador para me poder estudar. Então, assim, eu tive que aprender a lidar, encontrar uma forma que eu conseguisse estudar melhor, uma forma que eu conseguisse organizar o meu caderno e fizesse sentido para mim, que não fosse uma bagunça na minha cabeça. Eu não tenho horários específicos para coisa, tipo, de 8 às 9 vou estudar tal coisa. De 9 às 10 vou fazer tal coisa. Eu já tive. Só que a minha rotina muda. Cada dia é um dia diferente. Cada dia é de um jeito diferente.
Tem dias que eu vou conseguir focar mais em fazer serviço de casa e nem tanto no estudo. Tem dia que eu vou focar mais no estudo, mas não tanto no serviço de casa. Então, como cada dia é de um jeito diferente, não adianta eu ficar fazendo cronograma de como vai ser o meu dia. Igual tem pessoas que sentam no domingo e planejam a semana inteira. O que é que vai fazer em cada horário, o que é que vai fazer em cada dia. Eu não consigo ter esse controle. Eu não sei, às vezes, o que é que vai acontecer na minha semana. E se não der certo, se eu não conseguir cumprir com aquilo que eu coloquei ali no cronograma pra mim, eu vou ficar frustrada. Eu vou ficar com raiva e aí vai atacar a minha ansiedade, porque eu não consegui cumprir com aquilo. Então eu prefiro não fazer isso, porque eu não crio uma expectativa em mim mesma e não me frustro depois se eu não conseguir concluir aquilo. Então, já que essas aqui são as minhas obrigações principais, que é o inglês, a faculdade, e principalmente na faculdade eu tenho os prazos, eu foco nisso daqui. E aí, durante o meu dia, eu vou vendo qual hora que dá pra mim poder encaixar serviço de casa, qual hora que dá pra mim encaixar o meu descanso. E com o déficit de atenção, principalmente, eu tive que aprender a lidar muito com isso. Então, eu acho que é por isso que eu não conseguia ir tão bem na escola. E justamente porque eu não ia tão bem na escola, as minhas notas não eram boas, eu ficava naquela que eu era burra. E eu não era burra. Eu achava que eu teria que tomar Ritalina o resto da minha vida pra conseguir lidar com o déficit de atenção. E a Ritalina eu tomei enquanto eu tava, acho que no ensino fundamental e no ensino médio. Eu tomei. Só que aí quando eu saí da escola, né, me formei e tal, eu parei de tomar. E aí, pra mim não ficar dependente do medicamento, porque a gente fica dependente, eu tive que encontrar formas de me organizar. O déficit de atenção já me atrapalhou em trabalho, gente. Pra vocês terem noção, eu já cheguei a ser demitida de um trabalho porque eu contei pra minha patroa que eu tinha déficit de atenção. Então, assim, não é fácil. Não é fácil nem pra gente que tem, porque às vezes é difícil pra gente entender o que é. É difícil pra gente se acostumar, é difícil pra gente lidar com ele no dia a dia. E isso, eu acho que o déficit de atenção acaba trazendo ansiedade por conta disso. É muito difícil. Então, assim, depende muito. Vai ter dia que eu vou estar super bem, vou ser super produtiva. E vai ter dias igual ontem que eu não vou conseguir ser produtiva em nada. Que o meu máximo vai ser o que eu fiz ontem, que foi organizar o meu quarto. Tentar, né, tipo, fazer o meu projeto, mas eu não consegui. Então, ao invés do projeto, eu fui assistir videoaula de matéria. Mas, assim, é cada dia um dia diferente. Cada dia eu faço um pouquinho e dentro do que eu aguentar, dentro do meu limite. Antes eu me forçava a fazer as coisas, porque eu ficava, não, você tem que fazer. E eu descobri que não é assim. Querendo ou não, eu tenho esse... Eu não gosto de falar que é uma deficiência, porque eu acho que não é uma deficiência. Mas eu tenho essa questão. E eu tive que aprender a lidar com ela no meu dia a dia, em tudo. Seja com questão de escola, seja com questão de trabalho, seja com questão até com relação, tipo, minha família, relacionamento amoroso, esse tipo de coisa. Tudo eu tive que aprender a lidar. E eu já sofri muito bullying, muito preconceito por conta disso, porque as outras pessoas não entendem o que é. E ninguém é obrigado a entender, não, tipo, a minha limitação. Acho que é o máximo a pessoa estudar e se informar que isso existe, porque eu já ouvi pessoas falando que déficit de atenção não existe, que isso é frescura e era uma desculpa minha pra não me esforçar. E não, não é isso. Ele realmente existe e eu faço acompanhamento com psicóloga desde quando eu era bem pequena por conta do déficit de atenção. Então, assim, não é frescura, mas também não é impossível. Quem tem déficit de atenção não é burro. Quem tem déficit de atenção não é lento. A gente só tem um certo limite e a gente processa muita coisa ao mesmo tempo na nossa cabeça. Então a gente só tem que aprender a lidar com isso. E a partir do momento que a gente aprende a lidar com isso, não é que fica mais fácil, mas as coisas fluem mais. Mas enfim, é esse o vídeo. Eu acabei mudando um pouco do foco, né? Comecei a falar do déficit de atenção, mas eu vou trazer um outro vídeo falando só sobre déficit de atenção e como que ele já
atrapalhou a minha vida, vou contar sobre a questão do bullying que eu sofri e tudo mais. Mas como o TDA me atrapalha um pouco com o estudo, eu tinha que falar dele para que vocês entendessem o porquê que eu me organizo de tantas formas assim, diferentes, e o porquê que eu tenho tantas tabelas, tantas coisas assim, para mim conseguir me organizar só pra faculdade ou só pro inglês. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.